Oi, turma. Nossa aulinha agora vai falar um pouco sobre o pâncreas, né? Esse órgão. Então, turma, como eu estava dizendo, é um órgão que tem uma função endócrina, produzindo hormônios, e uma função exócrina, né? Produzindo enzimas que ajudam na digestão. Vocês podem ver aqui no canto superior esquerdo, né? Vocês estão vendo aí um esquema do pâncreas, né? Ele tem esse ducto pancreático aí, também chamado de canal de Würsing, tá? E ele tem células que produzem os hormônios, que são as ilhotas de Langerhans, né? Com células alfa, beta e delta, e tem os ácidos que produzem as enzimas digestivas, tá? Então, anatomicamente, ele é uma massa irregular de tecido, situada entre o estômago e o intestino delgado, olha lá para vocês verem, né? E conta com 3 partes principais: cabeça, corpo e cauda, tá? O pâncreas é uma glândula exócrina, produzindo enzimas, e endócrina, produzindo hormônios. O comprimento varia de 12,5 a 15 centímetros, seu peso é em torno de 15 gramas, e no homem é maior um pouquinho, tá? Bom, 2 tipos de tecido, né? Já falei, os ácidos, produzindo as enzimas digestivas, e as ilhotas, que são produtoras de hormônios. Os hormônios produzidos é a insulina, a glucagon e a somatostatina, né? A insulina, ele é um hormônio hipoglicemiante, né? Através da receptor de gluticato na superfície das células, ele acopla a insulina e faz com que a glicose seja internalizada às células, onde ela vai participar do ciclo de Krebs, produzindo energia, tá? O glucagon é um hormônio hiperglicemiante. Então, quando diminui a glicose sanguínea, há uma produção de glucagon, fazendo com que haja o aumento dessa glicose, né? Ele age no fígado, transformando glicogênio em glicose. E a somatostatina é um hormônio que é produzido exatamente após uma refeição em que você tem uma hiperglicemia, né, após a refeição. Quando o organismo coloca essa glicose em níveis normais, ou seja, entre 70 e 100 miligramas por decilitro, essa somatostatina entra e inibe a produção tanto de insulina como de glucagon, fazendo com que haja um período ali de 2, 3, 4 horas sem a necessidade de alimentar, tá? Mantendo a saciedade e mantendo a glicose normal, tanto como é que fala? Tanto dentro da célula como na corrente circulatória, tá? E as enzimas, né? Secretadas pelo pâncreas exócrino. Elas são enzimas que digerem a base alimentar nossa, que é carboidrato, proteína, que mais? E lipídios, tá? Então, elas são produzidas na forma inativa, tá? Só são ativadas quando atinge o intestino delgado, mais especificamente o duodeno, tá? Junto com essas enzimas, o pâncreas produz grandes quantidades de bicarbonato, tá? Exatamente para neutralizar o pH ácido do quimo. Quimo é o bolo alimentar misturado com a secreção gástrica, tá? Que tem um pH entre 3 e 4, pH muito ácido. E o intestino ele não está preparado para funcionar com essa acidez. Então vem o bicarbonato produzido no pâncreas, tá? E vem com pH entre 8 e 9, tá? Quando isso atinge o duodeno com o quimo, que é muito ácido, ele neutraliza esse pH para um pH em torno de 7, tá? Então, dessa maneira há um pH ótimo para que ocorra a digestão e também a absorção dos alimentos, tá?
Então, o pâncreas exócrino, ele tem a função de digerir carboidratos, proteínas, triglicérides, tá? E também ácidos nucleicos. Quando a gente alimenta células, junto com essas células, tanto animais como vegetais, né, na carne, nas folhagens, vem ali também ácidos nucleicos. E o pâncreas também produz enzimas para agir na digestão desses ácidos nucleicos, liberando ali os aminoácidos. Tá? Então, a primeira enzima que a gente vai falar é a amilase. Tá? São enzimas que catalisam a hidrólise de carboidratos. Tá? O principal deles na nossa alimentação é o amido. Tá? Ela é secretada, produzida e secretada pelo pâncreas, pelas glândulas salivares e outros órgãos, como por exemplo rins, tá? Fígado. Mas a principal local de produção é no pâncreas. A digestão dos carboidratos ela inicia na boca, com a produção da amilase salivar pelas glândulas salivares. Tá? Quando chega no intestino delgado, há a produção de enzimas pancreáticas, a amilase, e aí termina de fazer a quebra, né, a digestão dos outros carboidratos, transformando em moléculas menores, principalmente glicose, maltose, sacarose, né, fazendo com que haja a absorção desses açúcares. Ok? Bom, os níveis aumentados de amilase podem ocorrer na pancreatite aguda, câncer de pâncreas, câncer de ovários, câncer de pulmões, inflamação do ducto colédoco, né, que é a colecistite, gestação tubária ou gestação ectópica também, tá? Obstrução do ducto biliar ou do ducto pancreático, obstrução intestinal, macroamilasemia, que é uma doença genética. Então, a amilase ela não é um bom marcador de função pancreática, visto que ela é produzida em outros locais. Então, precisa de alinhar os dados laboratoriais com os dados clínicos. Outro exemplo de aumento de amilase, a cachumba, né? A cachumba é uma infecção viral causada por um vírus e ele leva à inflamação das parótidas. Por isso a gente chama cachumba de parotidite. E isso faz com que haja um aumento na liberação de amilase salivar. E quando a gente vai fazer a dosagem da amilase, os kits não separam a amilase que é salivar da pancreática. Tá? Então pode ter as duas. Então por isso deve-se fazer o alinhamento dos dados laboratoriais com os dados clínicos do paciente. Tá bom? Níveis diminuídos. Lesão pancreática, doença renal, eclâmpsia, né, toxemia da gestação, câncer de pâncreas, né, são as causas não pancreáticas. Agora, as causas pancreáticas, né, traumas, uso de drogas, lesões inflamatórias de glândulas salivares, pós-operatório de cirurgias torácicas. Então, tudo precisa de ser muito bem avaliado clinicamente para não fazer interpretações erradas, tá? O método de dosagem a gente vai ver lá no laboratório, tá? Não vamos nos ater aqui. Outro exame, outra enzima que é importantíssima é a lipase. Esta sim tem uma grande especificidade para o pâncreas, tá? Para avaliar a função pancreática. Então, a lipase ela tem a função de hidrolisar longas cadeias de triglicéridos no intestino delgado, tá? Ou seja, fazer a lipólise. A sua avaliação é essencial para o diagnóstico das pancreatites. É filtrada pelos glomérulos, né, em condições usuais e totalmente reabsorvida pelos túbulos proximais, estando ausentes na urina em pacientes normais. Tá? Pessoal, é importante a gente lembrar aqui
que eu falei para vocês de bile, né? Que ela desce junto com o suco pancreático para o intestino delgado. A bile, ela é formada no fígado, tá? E armazenada na vesícula biliar. A formação da bile, ela é através dos ácidos biliares e da degradação de colesterol, tá? Então, e ela age no intestino delgado como se fosse um sabão, ou seja, emulsificando gorduras, quebrando gorduras, juntando ela em micelas maiores para facilitar a ação da lipase, tá? Então essa bile, ela tem a função do sabão que você usa lá na pia da sua cozinha, tá? De facilitar a degradação da gordura. Tenta lavar uma panela que você fez uma fritura sem sabão. Você vai ver que você vai ter dificuldade, tá? Ótimo. Então, os níveis de lipase, eles elevam nas primeiras 8 horas após o início da agressão pancreática, e daqui a pouco a gente vai ver o que agride o pâncreas, tá? Atingindo valores altos em 24 horas e mantendo-se elevado em torno de 7 a 14 dias. Por isso, é um bom marcador, tá? A dosagem diária ou a critério médico após um fenômeno de pancreatite vai mostrar se ela está aumentando ou se está diminuindo, avaliando assim a função pancreática, tá? Beleza. Então, níveis aumentados. Pode indicar pancreatite aguda recorrente, abscesso pancreático, né? Uma fístula, alguma coisa, um trauma pancreático, insuficiência renal aguda ou crônica, cirrose biliar, hemodiálise, uso de outros fármacos. Então, precisa ser avaliado pelo clínico. Tá? Outra enzima é a tripsina. Tá? Então, devido à enterognase presente no suco intestinal, ou seja, no bolo alimentar, no quimo, a tripsina atua sobre o quimiotripsinogênio. Então, gente, na verdade, o pâncreas ele produz a tripsina, né? Na verdade, ele produz o tripsinogênio. Esse tripsinogênio, ao chegar no intestino delgado, ele sofre a ação da enteroquinase, se transforma em tripsina. Essa tripsina age sobre o quimiotripsinogênio, que também foi produzido lá no pâncreas, formando a quimiotripsina, que vai agir sobre o quimo. Tá? Então, o quimo, ele é cheio de proteínas grandes. E essa tripsina e a quimiotripsina vai agir fazendo com que haja uma ação sobre as ligações peptídicas, liberando os aminoácidos para serem absorvidos. Tá? Então tá lá, a enzima que age nas proteínas, produzida pelo pâncreas, denominada tripsinogênio na sua forma inativa e transforma em tripsina quando chega no a quimiotripsina, eu acabei de falar dela, né? Ela hidrolisa proteínas e peptídeos de tamanhos variados sem levar à liberação de aminoácidos individuais. Então, a tripsina ela é mais específica para componentes menores. Tá? Níveis alterados de quimiotripsina têm a ver com má absorção intestinal. A quimiotripsina e a tripsina nas fezes são alteradas em pacientes com fibrose cística do pâncreas. Tá? É uma doença genética que pode ser diagnosticada lá no teste do pezinho assim que a criança nasce. Elastase, tá? é uma enzima digestiva que age sobre proteínas, tá? Ela é secretada pelo suco gástrico, então lá no intestino, e tem função de degradar as proteínas em peptídeos. Só age em meio ácido, tá? Então ela vai agir ainda no quimo, lá antes de ser digerido, de ser derramado, tá? Então as proteases, né? São peptidases ou enzimas proteolíticas, quebram ligações peptídicas entre aminoácidos das proteínas. Então as proteases elas agem mais liberando aminoácidos. Tá? Ótimo.
Aqui, lembra que eu falei que a gente alimenta também de ácidos nucleicos. Então, nós temos as desoxirribonucleases, que agem sobre DNA, e as ribonucleases, que agem sobre RNA, fazendo a digestão deles. A pancreatite, quando ela surge de forma abrupta, né, a gente chama de pancreatite aguda. Quando ela surge de forma lenta, a gente chama de pancreatite crônica. Então, são processos inflamatórios que levam a uma dor abdominal e a liberação dessas enzimas que eu falei para vocês no plasma. Os clínicos utilizam mais a dosagem de amilase e lipase para avaliar a função hepática, tá? Que elas são mais fidedignas, principalmente a pancreatite, principalmente a lipase, tá? Ela pode ser classificada em leve, moderada e acentuada de acordo com as complicações ou a disfunção causada. Tá? A pancreatite aguda ela pode surgir sem dor abdominal, né? Mas na maioria das vezes a gente vai cursar com uma dor abdominal irradiando para a região torácica. Tá? Pode cursar com insuficiência respiratória, confusão mental, coma, depende da intensidade dos sintomas. Tá? Taquicardia, icterícia, efusão pleural, tudo pode ser consequência. Tá? Quais são as causas? Falei para vocês lá dos cálculos biliares, né? A bile, quando ela não tem um trânsito livre, ela vai transitando devagar e aquele suco biliar pode ir cristalizando, formando a tal chamada pedra na vesícula. Só que essa pedra, às vezes, pode não formar na vesícula, ela pode formar lá na ampola. Veja aí do lado esquerdo, nessa imagem do lado esquerdo, que tem o ducto biliar, também chamado ducto colérico, verdinho. Ele desce, ó, e emenda ali com o canal de Wurzel, que está no meio do ducto do pâncreas, está chamado lá de ducto pancreático. Tá? Vocês podem ver que os dois emendam e descem para o duodeno. Tá? Quando essas pedrinhas vão descendo e formam ali um cálculo, ela impede que a secreção pancreática chegue ao duodeno. Tá? E o suco pancreático, em contato com essa bile, ou mesmo com esses cálculos, eles fazem a ativação do tripsinogênio, do pepsinogênio, fazendo com que eles se transformem em pepsina, quimitripsina, e começam a atacar a membrana celular das células do próprio pâncreas, levando aí a um processo inflamatório. Tá? Álcool é a segunda maior causa nos países ocidentais. Tá? O álcool no nosso organismo ele tem uma predileção para fígado, pâncreas e sistema nervoso. Tá? Então, ele faz com que haja uma motilidade anormal do esfíncter de Oddi, né? Tem uma toxicidade direta sobre os efeitos metabólicos e pode fazer uma obstrução por coagular proteínas lá no intestino. Tá? Então, o álcool, geralmente, ele causa danos. Lógico, gente, que não é o tal do beber socialmente, né? Aquele dependente mesmo do álcool. E cada pessoa reage de uma maneira ao álcool, tá? Existem doenças metabólicas também que podem ser causas de pancreatite aguda, como as hiperlipidemias, né? O aumento excessivo de triglicérides, né? Existem umas doenças genéticas em que a pessoa não consegue metabolizar o triglicérides e ele acumula na corrente circulatória. Tá? Então, você vai ter triglicérides aí de 2.000 miligramas por decilitro. O sangue da pessoa é totalmente esbranquiçado, bastante lipêmico. Tá? Então, isso leva a um funcionamento exacerbado do pâncreas que pode levá-lo a uma pancreatite. Hipercalcemia, né? Aumento de cálcio, pode aumentar a permeabilidade do ducto pancreático e isso leva à ativação daquelas enzimas inativas. Outra coisa são infecções virais como rotavírus, rubéola, coronavírus, né? Infecções bacterianas ou mesmo parasitárias, né? Como larva migras visceral, pode levar a causas
de pancreatite aguda, tá? Existe também uma doença genética, né, congênita, chamada pâncreas divisum, né? Ele ocorre em 10% da população. É uma fusão incompleta ou ausente dos ductos dorsal e ventral durante o desenvolvimento embrionário. E aí o que acontece? Esse suco vai ser produzido e vai ser despejado no próprio pâncreas, sem que haja uma coleta dele para desembocar lá no duodeno. Isso vai levar a uma ativação das enzimas aí e provocar uma pancreatite também, tá? As complicações, né? O camarada pode ter uma ascite, que é o acúmulo de líquido na cavidade abdominal, tá? Pode ter necrose do pâncreas, e essa necrose pode ser infecciosa ou não, e é 2 vezes mais frequente na pancreatite alcoólica e na biliar, tá? E pode ter complicações em outros órgãos, como no pulmão, nos rins, tá? Sangramentos, inflamação do próprio cólon, né? As colites, e trombose venosa esplênica, tá? Então, aqui nós temos um quadro mostrando a fisiopatologia da pancreatite aguda, né? Onde você tem um fator desencadeante, você tem a lesão da célula cinar, leva à ativação das enzimas, né? E isso pode levar à ativação de lipase, de elastase, de quimitripsina, tá? Levando a edema, inflamação, lesão vascular, hemorragias, coagulação ineficaz, tudo isso, tá? As alterações inflamatórias no pâncreas podem envolver desde uma inflamação leve até uma inflamação grave, tá? A fibrose, né, a calcificação, a inflamação do ducto, são danos irreversíveis, né? A fibrose é a morte do tecido, e esse tecido ele não se regenera, tá? Então, precisa de uma avaliação clínica e laboratorial para chegar a um diagnóstico, tá? Bom, a pancreatite crônica, né? Dor abdominal, abrupta e grave, né? Episódios de dor epigástrica, perda de peso, esteatorreia, que é a presença de gordura nas fezes, intolerância à glicose, né? Que é o surgimento de um pré-diabético ou diabético. Tudo isso é sintomas de uma pancreatite crônica, tá? Quem é que causa? Ingestão crônica de álcool, pâncreas de vírus, pancreatite tropical, hiperparatireoidismo, né, que é o aumento do cálcio, traumatismo, né, em caso de acidentes, né, de pancada no pâncreas, e pancreatite obstrutiva, né, nós já falamos lá dos cálculos, né, biliares, a fibrose cística, né, que é uma doença que pode ser detectada lá no teste do pezinho ainda na fase de bebê, né? A gente faz lá o IRT, Índice Reativo de Tripsina, tá? O IRT faz parte de todos os exames de teste do pezinho, tá? E tem os casos idiopáticos, né, que não chega a uma conclusão do que ocorreu, tá bom? As complicações, obstrução do adenal, fístula pancreática, ascite e obstrução biliar. Olha o câncer de pâncreas, né, junto com o de fígado, né, tem uma incidência não é tão baixa, né, e os fatores que aumentam o risco, tabagismo, uma dieta descontrolada, né, quem come demais, o diabetes, pancreatite crônica e as causas genéticas. Sintomas: dor, icterícia, perda de peso, obstrução do adenal, náusea, vômito. Então está aqui a fibrose cística, né, mostrando aqui que foi descrita pela primeira vez em 1930, né? É uma doença letal na idade infantil. Elas são mutações ocorridas no gene CFTR e deriva do aspecto cístico e fibroso do pâncreas. É uma doença crônica, de evolução lenta.
Então, é um defeito generalizado nas células exócrinas, né? É uma doença genética que pode ter problema tanto nas glândulas sudoríparas quanto nas mucosas pancreáticas. Então, os canais de cloro são importantes na hidratação e alcalinização da secreção exócrina pancreática. A perda dessa função leva ao acúmulo de muco e obstrução dos ductos pancreáticos menores, com dilatação e atrofia das glândulas exócrinas e fibrose pancreática progressiva. Aí também pode desenvolver uma doença diabética. Então, sintomas. A incidência dela não é tão baixa também, né? 1 para 2.000 nascidos, né? É uma doença pulmonar supurativa crônica, tem uma insuficiência pancreática, níveis elevados de cloro e sódio no suor. Então, o médico pode solicitar, quando ele tem uma suspeita disso aí, para dosar o cloro e dosar o sódio no suor. Como que faz isso? Coloca um saquinho no braço do camarada aqui, amarra, tá? E põe ele para fazer atividade física. Sobe escada, desce escada, corre ali, vem aqui até suar. Aí você recolhe aquelas gotículas de suor que está no plástico, né? No saquinho plástico. Lógico que é um saquinho... Não precisa ser um saco especial, mas tem que ser limpo, seco, né? Que nunca foi utilizado, tá? Bom, aqui falando do teste do pezinho, né? Lá o IRT que eu falei para vocês, ó, tripsina imunoreativa.